Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Diz assim em Efésios 4, versículo 17: Eu vos digo, pois, e vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos por sua mentalidade fútil. A Bíblia que eu estou lendo é da tradução da CNBB, talvez alguns aqui não tenham, mas é a Bíblia que nós da Canção Nova usamos, da tradução da CNBB. A tradução vai estar um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Versículo 18: Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus por causa da ignorância produzida neles pela dureza de seu coração. Com sua consciência embotada, entregue-se à devassidão, praticando avidamente toda sorte de impureza. Quanto a vós, bate no peito assim, ó. Quanto a mim, quanto a vós, não foi assim que Cristo vos foi ensinado, se é que ouvistes falar dele e nele fostes instruído. Quem ouviu falar de Jesus, levante a mão. Que bom, por isso que você está aqui. Foste instruído conforme a verdade que há nele, em Jesus. Agora presta bem atenção no versículo 22. É sobre esse versículo 22 que eu quero desenvolver com você essa tarde, esse momento de reflexão. Diz o seguinte, e está no imperativo esse verbo, diz: precisais, ou seja, é uma ordem, precisais deixar vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Por um lado, deixar o homem velho, a mulher velha, que vai deixando se corromper pelas paixões enganadoras. Continua a palavra, versículo 23. Por outro lado, outra ordem de Deus agora: precisais, é aqui que eu vou me deter, precisais renovar pela transformação espiritual da vossa mente. Precisai deixar-vos transformar, precisai-vos renovar pela transformação espiritual da vossa mente. Aí eu perguntei: transformação espiritual da mente? Primeiro eu tenho que despojar-me do homem velho, depois haver uma transformação espiritual da minha mente. Mas a nossa mente tem espírito? Muitas das vezes nós dizemos, a gente acaba colocando o coração como a sede do Espírito que está aqui, porque nós sentimos, e os nossos sentimentos, muitos partem do nosso coração, os nossos medos, o coração dispara, as nossas ansiedades, as nossas mágoas, os ressentimentos, vêm do coração, e às vezes a gente acredita que realmente o Espírito está aqui no coração. Mas quando eu me deparei com essa palavra, aonde São Paulo fala aquela comunidade em Éfeso: transformai-vos, renovai pela transformação espiritual da vossa mente. E o que é uma transformação? A transformação é uma mudança, ou seja, ela altera, ela modifica a nossa vida, é uma nova forma. Por exemplo, fizeram uma transformação na escola. A escola era de um jeito, tinha aquela parede, tinha aquele gramado. Eles quebraram a escola, mudaram, transformaram, e daquela parede, daquele gramado, eles fizeram um jardim para as crianças. Então transformou aquele ambiente, transformou aquele lugar. Ou seja, transformar é isso. E um grande exemplo de transformação é a metamorfose. Você estudou essa biologia, essa ciência, e você viu exatamente o que acontece com a metamorfose de uma borboleta. É uma larva, depois se torna um casulo,
e depois se transforma naquela linda borboleta. Houve ali o que? Uma transformação. Era de um jeito, era uma larvinha. Ela passou um tempo dentro de um casulo e depois se transformou. Olha que mutação, olha que transformação que teve. Que lindo que ficou depois se tornou borboleta. Quando é larva ninguém quer tocar. Quando é casulo, uns têm até nojo de tirar o casulo da parede assim. Mas depois que sai daquele casulo, vira aquela borboleta linda, porque houve uma metamorfose, houve uma transformação. E o que o São Paulo nos fala na palavra aqui, que Deus nos fala através da carta de São Paulo, é que nós, irmãos, irmãs, nós precisamos transformar, renovar a nossa mente por uma transformação espiritual. Transformar aquilo que talvez tenha sido enrijecido dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. Ou seja, é uma vamos separar as sílabas aí, né, mais ou menos. Transformação. Repita comigo. Transformação. Ou seja, uma forma nova. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte para nós: não vos conformeis com este mundo. E este conformar é esse estar moldado. O conformar é de estar conformado, formado com, comoldado, corremodelado. Criou o mesmo contorno, a mesma forma. E quando São Paulo nos diz aqui nesse versículo, transformai a vossa mente, é exatamente isso que ele nos diz. Na Bíblia da Ave Maria diz muito, essa tradução fala assim, renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, que é essa transformação da sua mente. Quem aqui faz faculdade ou está na universidade, levanta a mão. Quem está estudando, quem é universitário, quem faz faculdade, levanta a mão assim. Quem já fez faculdade, levanta a mão. Pode baixar agora. Quem está estudando, seja ensino médio ou outro tipo de estudo, levanta a mão. Muitos aqui presentes, graças a Deus. Você está criando uma turma. No fim dos seus anos de ensinamento, você vai estar a sua turma de formatura. Vocês vão estudar o álbum de formatura, vai sair caríssimo. A sua festa de formatura, vocês estão criando uma turma, vocês estão sendo formados juntos. Formado naquela ciência, formado naquele ensino, seja ele na medicina, seja ele na psicologia, no direito, na administração, vocês estão sendo formados juntos, e estão tendo os mesmos ensinamentos, as mesmas aulas, os mesmos conceitos. Então está se criando uma forma. E aí eu quero entrar o quanto que em muitas universidades, em muitos colégios, em muitas escolas, até escola de criança, estão criando mentalidades ateias no nosso meio. Mentalidades de pessoas que não acreditam em Deus, que estão imprimindo até em nossas crianças, em nossos adolescentes, em nossos jovens, nas faculdades, nas universidades. Pessoas que não concordam, acham que a ciência e a fé não caminham juntos, e são completamente enganados. Caminham junto e vão se criando mentalidades em tantos jovens contra a igreja. Eu estava conversando com um casal que veio de uma peregrinação esses dias, e ele falava o quanto o guia que eles escolheram numa peregrinação não foi uma peregrinação pela Canção Nova, pela obra de Maria, foi uma peregrinação que esse casal fez só. O quanto os guias, quando ia apresentar uma realidade, eles deturpavam a imagem da igreja. Eles deturpavam a imagem do cristianismo, dizendo, foi os cristãos que fizeram isso. Não, foi porque a igreja não quis. A igreja que mantém trancado as 7 chaves no seu baú secreto, o livro não sei do que lá. Não existe nada disso, mas querem exatamente degrenir a imagem da igreja, a imagem do cristianismo, e vai ferindo a consciência, vai ferindo a mente de muitas pessoas, mudando a forma de pensar, de ser cristão. E quantos de nós, e talvez você hoje vive uma pressão na sua casa, na sociedade, nos seus amigos de trabalho, nos seus vizinhos de casa, até na sua família. Para que pensar desse jeito? Para que perdoar? Não, a pessoa te feriu, não, você tem que pagar do mesmo jeito. Não, ele te traiu, vai e trai também.
Não, ele pisou no seu calo, pisa no dedo, a unha cravada dele. E quantas pessoas vão vivendo querendo pagar com a mesma moeda aquilo que recebeu? E quanta gente vão deixando de conversar uma com o outro, guardando os ressentimentos, guardando a mágoa, tanto porque de repente a árvore do vizinho atravessou, quebrou o vidro da sua casa, e aí criou uma inimizade, porque o som do vizinho estava mais alto e te incomodou, e foi lá, criou, e nunca mais se falou, e nunca mais se conversou. Não, ele que tem que te pedir perdão, ele que estava errado. Foi o vidro, a vidraça dele que entrou aqui, foi a árvore dele que entrou e quebrou sua vidraça, você que vai ter que pagar ainda? Não, se eu fosse você ia lá na justiça, colocava no pau, tem que pagar isso mesmo. Uma mentalidade muitas vezes justiceira, muitas vezes anticristã. E todos nós aqui, eu acredito, fomos batizados quando criança, recebemos aí uma missão, uma vocação de sermos santos, recebemos aí um chamado de santidade, um chamado de mente nova, de mente transformada, de mente renovada. A palavra de Deus fala que nós não pertencemos a este mundo, nós não somos deste mundo. E você cantou, eu estava assistindo a pregação do Dunga, e você cantou: o meu lugar é no céu, é lá que eu devo morar. Então o seu lugar é onde? É lá. Se o seu lugar é de lá, se você pertence a lá, pertence a lá em cima, lá por cima, lá de Deus, se você vem de Deus, se você vem do céu, a sua cabeça, a sua mente, ela tem que ser configurada, ela tem que ser transformada, ela tem que ser renovada da maneira e do pensar de Cristo. Quando São Paulo nos fala pela transformação espiritual da nossa mente, o que ele está nos pedindo é isso, meus irmãos, que nós tenhamos a nossa mente transformada, a nossa mente renovada, que aconteça em nós uma metanoia, que aconteça essa mudança, essa transformação, essa metanoia no nosso interior. O que é essa metanoia? Eu já ouvi falar de paranoia, mas metanoia, já ouvi falar de noia, tem tantos noia por aí. Mas metanoia, o que é isso? Metanoia é a junção de duas palavras gregas. Meta quer dizer mudança, transformação. E noia quer dizer conjunto de valores. Ou seja, pensamentos, compreensão, entendimentos, arrependimento, mudança. Então precisa ter o quê? Uma mudança de conjunto de valores, uma mudança de pensamento, uma mudança de entendimento, uma metanoia precisa acontecer na nossa mente. Quando São Paulo fala, é preciso uma ordem, precisais renovar, uma transformação espiritual de vossa mente. Ou seja, precisa acontecer uma metanoia. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, porque eu não sempre caminhei na igreja, eu vivi um tempo afastado de Deus, fui chefe de torcida organizada. Uma das primeiras vezes que eu vim na Canção Nova, a minha mãe que está ali, ela falou assim: vamos lá, que lá na Canção Nova o Dunga está lá. Eu falei: mãe, o Dunga está lá? Tá. Trouxe camisa do Flamengo, boné do Flamengo, trouxe camisa da seleção brasileira, querendo achar o Dunga. O Dunga era capitão da seleção brasileira de 1996, 94. Eu doido para ver o Dunga. Cheguei aqui, mãe, cadê o Dunga? Ele falou: olha lá, cantando lá. Eu falei: mãe, falando Dunga, capitão da seleção brasileira. Não, se ele é capitão da seleção, não sei, o que eu conheço é aquele de lá. E aí vim para cá. Mas quando eu comecei a caminhar na igreja, as pessoas começaram a falar para mim assim: você foi para aquela Canção Nova, fizeram uma lavagem cerebral em você. Quem já ouviu isso aí, levanta a mão. Que fizeram uma lavagem cerebral em você. Não foi uma lavagem cerebral não, meu irmão. Você viveu uma transformação de mente. Você viveu uma metanoia. Aquilo que era valores, aquilo que era conceitos antigos, velhos, deixou de ser e passou a ter um sentido novo, passou a ter uma junção de valores, passou a ter um conjunto novo de vida que você não tinha antes, que você não tinha consciência. Ou que até mesmo você foi educado errado, criado errado. E quantas pessoas que infelizmente viveram assim, foram criados errado, foi criado errado, foi educado de forma errada. Meu pai é falecido, e quando eu era adolescente, tinha meus 11 anos por aí, não lembro a idade, ele me levou na casa de uma tia.
E nessa casa tinha várias meninas, né? Mais velhas, até mulheres. E ele fez uma delas sentar no meu colo e falou assim, ó: cuidado com tome cuidado com as suas ovelhas, que o meu cabrito está solto. Então ele foi me educando dessa forma de masculinidade errada, de uma forma errada de educar, de validar a masculinidade do homem, levando já ao despertar de uma sexualidade muito novo. Olha a educação errada que eu tive por um simples fato, mas que traz consequência. Então talvez você tenha sido criado, educado, formado de uma maneira errada, numa forma errada. Quando você vai fazer um bolo, o que você faz? Põe os ingredientes ali naquela forma. Ah, eu quero uma forma de coração. Aí pega a forma de coração, joga aquela mistura toda ali da receita na forma. Ah, eu quero um bolo redondo, eu quero quadrado, retangular, eu quero um bolo de estrelinha. Vai ter a forma que você quiser. Houve uma transformação e se formou da forma que você jogou o ingrediente. Gente, na nossa vida é assim. Nós precisamos hoje, e o que o Senhor nos pede nessa transformação de mente, optar pela forma que Deus quer para nós, a forma de Jesus, a forma de Deus, não a forma que esse mundo está sugerindo para você. E quantas formas erradas que o mundo sugere. Olha, só perguntar na rodinha de adolescentes, de jovens, e quando fala, ah, você é virgem, a pessoa tem até vergonha de falar que é. Ah, você perdoou o seu marido que te traiu? Tem até vergonha. Porque o conceito do mundo, a consciência do mundo, a mentalidade do mundo é oposta com a mentalidade daqueles que são do céu. É oposta à sua mentalidade. E se você ainda continua com uma mentalidade pagã, eu quero convidar você hoje, nesse dia, assim como você ouviu pela manhã, Deus curando várias pessoas, que Deus cure a sua forma de pensar, que Deus mude a sua forma de agir, a sua forma de raciocinar as coisas, que muitas das vezes é uma forma mundana pagã. Tem uma universidade famosíssima nos Estados Unidos, aonde quando falar, a pessoa veio de lá. Nossa, veio de lá, estudou em Harvard, nem sei falar o nome direito. Mal sabe que um dos maiores conceitos e mentalidade dessa universidade é o humanismo. Uma universidade que foi fundada por cristãos se tornou humanista, aonde a inversão de valores se tornou cada vez maior. E nós trazemos conceitos destes para o nosso país, para a nossa casa, dentro do nosso lar, conceitos completamente diferentes daquilo que Cristo quer para nós, porque a nossa mente está formada de uma forma errada, a forma do mundo, a forma do humanismo, a forma errada de se pensar e de agir, de viver. E quando o Senhor nos pede aqui, transformai a vossa mente, meu irmão, minha irmã, precisa haver essa transformação espiritual na sua mente. O mundo fala em odiar, o mundo fala em vingança, o mundo fala em não perdoar. A sua linguagem é outra. A sua linguagem, o seu verbo tem que ser outro. Os seus verbos a serem conjugados tem que ser: eu perdoo, eu acredito, eu recomeço, eu rejeito os meus pecados. Esses verbos para o mundo é contradizente e é completamente uma violência. Quando você diz no seu trabalho, não, eu não vou para a balada hoje porque eu quero ir rezar. A maior chacota que você leva na vida. Ou dentro de casa, não, eu vou colocar na TV Canção Nova porque não é hora, aqui acabou a novela, ponto final nas novelas. É só TV Canção Nova, o programa, o jornalismo. Então você tem que começar dentro de você também a criar essa forma de pensar, essa metanoia. E o que seria o contrário da metanoia? Uma paranoia. Sinóia é essa junção de valores, sinóia é essa conjunção de compreensão, de valores, de entendimento. O é paralelo a tudo isso. Caminha ao lado, não caminha na mudança. Quer ver um exemplo muito simples de uma pessoa meio paranoica? A pessoa foi lá para um país aqui perto, onde vende tudo barato. Atravessou a fronteira, executivo de fronteira, para não dizer que é muambeiro. Foi lá, comprou um monte de coisa, conseguiu passar pela alfândega,
conseguiu furar todos os bloqueios, chegou em casa falando: graças a Deus, Deus me livrou de tudo. Agiu de forma errada e ainda dá o nome de uma corrupção em bênção. Deus me abençoou, olha que bênção, olha quantas coisas abençoadas. Está caminhando paralelo a uma mudança de vida. Ou então a pessoa que vai na igreja, vai num grupo de oração e chega em casa e não muda de vida. Isso não é uma metanoia, isso é uma paranoia. E o que o Senhor nos ensina nesse dia é exatamente isso, que nós temos a capacidade, só por Deus, para mudar a nossa forma de pensar. Jovens que estão aqui, preste bem atenção no que eu estou falando. Pai e mãe que está aqui, talvez você tenha até dito: não, a pessoa não vai mudar o pensamento dela nunca, não consegue mais mudar. Tem gente que fala: pau que vira torto, morre torto. É mentira. É mentira do encardido. Para não haver uma perseverança, para não haver uma busca de insistência. Água mole em pedra dura, isso é perseverança, isso é constância. E existe uma coisa na nossa mente que chama neuroplasticidade. Alguém já ouviu falar disso? Neuroplasticidade. A neuroplasticidade é um sistema dentro do nosso nervo, do nosso sistema nervoso, que tem a capacidade, gente, tem a capacidade do nosso cérebro a renovar, a adaptar-se, a ter um novo ao longo da experiência vivida e aprendizado. Ou seja, essa neuroplasticidade, ela dá a todos nós, o nosso cérebro tem a condição de mudar. Vou imaginar um cérebro aqui na minha frente, de mudar as coisas que ficaram enrijecidas, as coisas que ficaram duras, engessadas. O nosso cérebro, pela neuroplasticidade, tem a condição de fazer a mudança. Olha que lindo que é o nosso sistema nervoso. Por que disso? Porque Deus está nos mostrando, e Deus fala na sua palavra, a transformação espiritual da vossa mente. Se passa por aí. Essa neuroplasticidade, ela precisa ser mudada a palavra para transformação espiritual da vossa mente. Para essa evangelização dos pensamentos, evangelização da mente, evangelização da minha mentalidade. Ter uma mentalidade cristã, ter uma mentalidade de pessoas de Deus, de homem de Deus e de mulher de Deus. Responder aquilo que você foi chamado, aquilo que você recebeu quando criança, quando adolescente, quando jovem, no seu batismo, que é corresponder ao Espírito Santo de Deus. Seja na sua educação, seja na sua criação, seja como for. Eu quero dizer uma coisa para você: se você veio para este acampamento Vem Louvar, é porque você fez a melhor opção que você poderia fazer no início de 2017. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí e fala para essa pessoa assim: você fez a melhor opção que você poderia fazer nesses dias de carnaval. Parabéns para você. E aplauda essa pessoa que está ao seu lado. E esse transformar, esse mudar, esse moldar, esse contornar da mesma forma que Cristo, precisa passar por uma experiência. Preste atenção, você que está andando, vai andando ouvindo, para que a gente mude a nossa forma de pensar. Para que aconteça em nós uma metanoia, uma metamorfose. Nós só podemos de uma forma, e você veio para cá para experimentar essa forma. Primeiro, um encontro pessoal com Jesus. Você precisa trombar com Deus, trombar com Jesus. Havia um homem chamado Silas, que ele era perseguidor dos cristãos, e ele foi cúmplice da morte de muitos cristãos. Ele tinha mentalidade completamente formada pelo pensar romano e judeu. Depois que ele trombou com Jesus, que ele caiu do cavalo,
ele passou a ser um dos maiores evangelizadores do mundo. Aquele homem foi capaz, pelas suas palavras, que eram palavras completamente inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, ele foi capaz de quebrar o maior império que aconteceu nos nossos tempos, que foi o Império Romano. E se transformou em Paulo, o grande apóstolo, São Paulo. Porque aconteceu nele a metanoia, aconteceu nele a transformação espiritual da mente. Meus irmãos, um passo para essa transformação espiritual da mente é você aceitar, querer, desejar ardentemente no seu coração a mudança, o encontro pessoal com Jesus. Então, nesses dias que você veio aqui, muitos jovens talvez vieram aqui: a tal fulana vai para a caravana com a gente? Eu vou então. Não, aquele rapazinho vai, aquele cara vai, teu amigo vai. Então eu vou, pode marcar meu nome na caravana aí. E veio, que bom que veio. Ou então talvez você veio: se você não for comigo, a esposa fala para o marido: se você não for comigo, nós não vamos fazer aquela viagem para assistir aquele jogo de futebol. Só vamos lá se passar na Canção Nova o carnaval comigo. E você veio, que bom que você veio. Ou então você é desses que pensou: não, meu carnaval já está comprometido, eu vou para a Canção Nova porque é lá, porque eu quero ter uma vida nova, porque eu quero viver um novo nesse ano para a minha vida e para o resto da minha vida. Eu vim porque eu preciso superar esse sofrimento, eu vim porque eu preciso superar essa prova que eu estou passando. E que bom que você veio, porque aqui o que nós mais queremos, o que nós mais desejamos nesses dias é que você tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo, que você trombe com Jesus, que você se esbarre com Jesus, que você viva, entra na forma de Jesus. A Canção Nova tem essa forma aqui, enorme, que está entrando na forma de Jesus. Que você saia daqui transformado nesses dias, transformado na vossa maneira de pensar, transformado na vossa maneira de agir. E o impressionante é que quando acontece em nós essas transformações por Deus, um dos primeiros resultados, a feição da pessoa muda. Veio alguém burrado na sua caravana, bicudo, que na hora que chamou para animar ontem ficou de braço cruzado, fechado, cara ruim, ainda falou: nossa, aqui faz sol direto, só chegar e começa a chover, e molha a barraca, e faz chapinha, e molhou, pagou caro na chapinha, na agressiva, na progressiva, na progressiva, e acabou tudo com a chuva. E veio com um tênis branquinho e sujou tudo aqui na grama. E que bom que tudo isso aconteceu. Sabe por quê? Porque é nisso tudo que Deus vai levar você a uma experiência com Ele. É nisso tudo que Deus vai criar em você a forma de Cristo, a forma de Deus. E essa pessoa que veio para cá bicuda, com chapinha, com a unha feita, tirou todos os bifes de tudo, arrumou, passou um gel, fez a barba, delineou o cabelo, escreveu até "vem para a Canção Nova", hashtag, vai sair daqui transformado, na forma de Cristo, na forma de Jesus, na forma de Deus. Então hoje você pode olhar para essa pessoa, olha para ela que está ao seu lado aí. Essa feição vai mudar, porque você vai fazer uma experiência com Jesus. Porque você vai fazer uma experiência com Jesus. Essa feição de tristeza, ela vai acabar, porque você vai se afeiçoar a Jesus. Você vai se transformar, se configurar a Cristo. São Paulo diz aos Gálatas assim, lá no Gálatas capítulo 4, versículo 19: meus filhos, e aqui você pode olhar para um filho de Deus que está ao seu lado. Meus filhos, por vós sinto de novo as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. O nosso maior desejo da Canção Nova, essas iluminações, esses cenários, o povo que trabalha, que está nos bastidores, que você nem conhece, que não está aqui no palco, que está lá vendendo nas alimentações, está transmitido na ilha de edição, na internet, desde o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, a todos que estão aqui vendendo água, tudo estará aqui, sabe para quê?
para levar a você a ter essa trombada com Deus, a ter essa experiência pessoal com Jesus. Qual é o carisma da Canção Nova? Por que a Canção Nova vive? Ela vive para que você, para que nós levamos a todos a uma experiência pessoal com Jesus. Por um meio. Qual é o meio? O batismo no Espírito Santo. Para quê? Para preparar a segunda vinda de Jesus. Essa é a nossa missão. Para isso, para estar aqui, houve uma metanoia. Eu espero que você que veio pela primeira vez na Canção Nova, eu espero você que esteja aqui há muito tempo vindo, conhece a Canção Nova, desde quando isso aqui era um brejo que passava aqui no meio, aonde as vacas, os boizinhos, os cavalos vinham se alimentar aqui. Eu espero que você tenha essa experiência, mas eu espero também que você viva nesses dias, como o Dunga falou, como a Ana repetiu, cheios do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo. Eu espero que você nesses dias tenha um encontro profundo com Deus, ao ponto de quando você chegar na sua casa, as pessoas vão te falar: nossa, até sua aparência está diferente. Você saiu de chapinha, está voltando mais linda com o seu Black Power. Está mais linda ainda. Olha o seu olho, olha os brilhos dos seus olhos. Porque quando a gente vive essa metanoia, as nossas palavras mudam, até a nossa vestimenta muda, até a nossa maneira de vestir, de agir e de falar, até o nosso comportamento, tudo muda, porque a gente vive tudo isso. E eu desejo que no próximo ano você seja um jovem que falou assim, ó, ano passado, um pai ou uma mãe, uma senhora, um senhor, fala: ano passado eu estive na Canção Nova no carnaval, e de lá foi o último dia da minha vida velha. Lá eu despojei da mulher velha, lá eu despojei do homem novo, e a partir desse dia eu passei a viver uma mentalidade nova, eu passei a viver um espírito novo. Aconteceu em mim uma metanoia, eu tive um encontro com Jesus. E você vem um dia testemunhar como eu estou fazendo para você, e um dia você vem aqui pregar para tantos outros que você viveu uma transformação de vossa mente, uma transformação de vossa vida, uma transformação de vosso proceder. Eu desejo que você realmente nesses dias aqui viva um novo que Deus preparou para você, um projeto completamente diferente. Como eu falei para você, eu vivi um tempo também, infelizmente, experimentei drogas, fui chefe de torcida organizada, levei ônibus e mais ônibus para o Maracanã nos jogos de futebol. Tomamos camisa de outro torcedor, queimamos a camisa no Maracanã. Coisa besta, né? Porque eu não conhecia essa forma de pensar, essa maneira de agir, essa forma que chama Jesus Cristo. Porque depois que a gente conhece, tudo muda. Tudo muda. E eu quero trazer uma pessoa aqui, que ela vai falar um pouco também dessa transformação que aconteceu na vida dela. Maria Mercedes. Já ouviram falar Maria Mercedes? Já? Já ouviram falar da Maria Lata d'Água? Já? Eu chamo ela de condessa, porque ela casou com um suíço, viveu 30 anos na Europa. E ela fala: eu não sou mais condessa, eu sou princesa, porque eu sou filha do rei. Né, Maria? Vem cá, Maria. Eu convidei a Maria para partilhar comigo essa pregação, porque eu tenho muita admiração por ela. Porque exatamente, pode aplaudir. Porque exatamente anos atrás, a Maria estava se preparando para entrar na Marquês de Sapucaí e samba no pé, com a lata d'água na cabeça. E Deus fez essa transformação em sua vida, Maria. Justamente. E uma grande transformação, que eu nunca pensei de chegar aonde eu estou. Por isso estou aqui para louvar e bendizer a Deus por esse rio de água viva
que Ele transbordou sobre mim. Muito obrigado, Jesus e Maria. Maria, diz para nós assim, como foi da passarela ao sacrário? Como tudo isso aconteceu? Olha, gente, para nós humanos é difícil, mas tudo é possível naquele que crê em Deus. Porque um dia, eu dei o meu sim para Jesus. Não sabia como estava dizendo, mas justamente num retiro como este, Rio de Água Viva, no Maracanãzinho, em 1990, que foi a transformação da minha vida para sempre, até hoje. Saí, primeiro, comecei dançando com a lata d'água na escola de samba. Antes da escola de samba, eu fui ao programa de Chacrinha. Nesse programa de Chacrinha, todo mundo passou a me conhecer como Maria Lata d'Água. E como Maria Lata d'Água, eu tive muita dificuldade, muita tristeza, muita alegria falsa, porque eu carregava naquele tempo uma água falsa. Era uma água que não dava para matar a sede. Era somente para mim. Eu sentia como qualquer coisa, uma brincadeira. Mas depois eu vim sentir que essa água era fruto do Espírito Santo. Como disse meu irmão aqui, que São Paulo diz que nós somos seus filhos. Jesus usou Paulo de uma maneira para trazer fruto para eles. Assim também como me utilizou de viver as coisas más do mundo para hoje estar aqui com bons frutos e transformada por Ele. Passando pelo mundo, aí cheguei até o sacrário. Nunca deixei a igreja, sempre visitando o Santíssimo. Sempre fui amada e amei muito o Santíssimo Sacramento. Poderia fazer tudo, mas primeiro era Deus que estava no meu caminho. Aí começou a minha transformação. Saí em diversas escolas de samba, que vocês vão saber depois aí pelo livro como fala? Então a Maria Lata d'Água está lançando este evento aqui, da passarela ao sacrário. É o testemunho dela, de toda a história dela. Aonde aqui ela está contando, está relatando exatamente tudo aquilo que ela viveu. Como ela saiu da passarela e chegou até o sacrário. E tudo isso por uma transformação. Tudo isso pela transformação. E fui transformada mesmo, gente. Para sempre. Desde 1990 que minha vida é para Jesus. Para vir louvar a Jesus. Para a glória e honra do Senhor. Em Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz assim: onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Há quantos anos atrás você estava na Sapucaí? Eu estive no Sapucaí 45 anos desfilando. Mas eu tenho mais de 50 e tantos anos que eu carregava a lata d'água na cabeça. Com 45 anos de carnaval profissional, dando cada ano 10 mais 10 nas escolas.
Aí um dia, nesse rio de água viva, no Maracanãzinho, dando um testemunho com o Monsenhor Joanas, que era padre Joanas naquele tempo. Eu fui para casa para apanhar minha fantasia para desfilar. Aí já não senti mais vontade de voltar para a passarela. E daquele dia, daquele ano em diante, a minha passarela passou a ser o sacrário. Tá vendo? Daquele ano em diante, a passarela dela passou o sacrário. Porque aonde abundou o pecado, hoje superabunda a graça de Deus. A Maria, se você lê o livro dela, e você vai ler, amanhã, no intervalo de meio-dia, ela vai estar no auditório lançando um livro e partilhando um pouco mais com você sobre a história dela. Na nossa loja já tem para vender, você também que acompanha, depois pode ligar para cá e comprar no call center. Mas houve uma transformação na vida da Maria. Houve uma transformação na minha vida. Fica aqui, Maria. Aonde eu ajudava a organizar caravanas para o Maracanã, eu passei a organizar caravanas para a Canção Nova. Aonde eu perdia noites e noites na bebida, na zoeira, nos carnavais, nas micaretas, eu passei a ganhá-las diante de Jesus, servindo a Deus, saindo em missão. Eu estou há 17 anos na Canção Nova. E graças a Deus, as bênçãos que Deus fez, a partir do momento que eu permiti essa mudança, essa forma de viver, que é a forma de viver em Cristo, agir em minha vida, assim como eu tenho certeza, e que a Maria permitiu a forma de Cristo agir nela, e ela vive aqui hoje conosco na Canção Nova, é a forma que Deus convida você a viver, uma forma diferente. Sim, em 2004... eu fui consagrada para aqui, na comunidade. Eu sou da comunidade Aliança. E desse dia até hoje, eu continuo a ser fiel. E sempre eu digo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Só Deus. Obrigado, Maria. Obrigado. Fica aqui para nós rezarmos no final. A Maria vai estar aqui comigo, no final nós vamos estar rezando junto, levando a você realmente a fazer essa opção. Uma transformação espiritual da nossa mente, ela leva uma transformação de vida concreta. Ela leva a mudança. Ela leva a você ter que optar por aquilo que vem de Deus. Leva você a fazer renúncias. Eu tenho certeza, eu também sou fã de escola de samba. Dentro de mim aqui, eu sou do estado do Rio de Janeiro, gosto muito dela também. Eu tenho a certeza que desde quando você deixou a passarela para ir para o sacrário, foi uma renúncia enorme. Foi uma renúncia nova e firme, porque eu tive diversas pessoas que disseram: Maria, você não vai aguentar. Você vai voltar. Isso tudo é ilusão. E graças a Deus, nunca mais voltei. E amo meus amigos de todas as escolas. Amo aqueles que se desfilam ainda. Respeito muito. Mas se eu pudesse, trazer todos para cá. Porque aqui vem. Porque aqui é bom. Estar no desfile de Jesus, na passarela de Jesus, é melhor do que a passarela do mundo. Dá para aplaudir forte, não dá não? Por que tudo isso? Da mesma forma que a Maria fala, da passarela do mundo para a passarela de Jesus, eu quero dizer para você, do estádio de futebol de um mundo para um estádio, olha ao seu redor, para um estádio de futebol de Jesus. Aqui comporta o que caberia em diversos estádios do nosso Brasil, para Jesus, porque houve uma experiência, a experiência do batismo no Espírito Santo, e nós só podemos viver a vida nova, nós só podemos despojar, e aí entra a outra parte.
A Maria vai sentar um pouco ali, depois ela vai voltar aqui para a gente rezar junto. Sim, com muito prazer. Aí eu quero entrar na outra parte do versículo 22. Leia aí, Efésios 4, versículo 22. A ordem, o imperativo: precisais despojar a antiga maneira de viver, despojar-vos do homem velho, da mulher velha. Versículo 24: e vestivos do homem novo. A maneira velha do mundo, o homem novo do Cristo. A forma velha de pensar, a forma antiga, a mentalidade antiga, a mentalidade pagã, a mentalidade ateu, a mentalidade completamente contra o cristianismo, para optar pela mentalidade de Cristo, pela mentalidade do homem novo, pela postura do homem novo, pela postura da mulher nova, da forma de Cristo, da passarela de uma forma para o sacrário de outra forma, do estádio de uma forma para o centro de evangelização de outra forma. Isso são dois testemunhos que nós estamos partilhando com você, mas que a partir de hoje, para que haja uma transformação espiritual na sua mente, o que você mais precisa é da terceira pessoa da Santíssima Trindade, Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tem que entrar nessa cachola velha aí. É o Espírito Santo de Deus que tem que transformar a sua mente. Essa transformação espiritual, ela só acontece por meio do Espírito de Deus, por meio da efusão do Espírito Santo, por meio dessa unção nova, que vai te dar força, que vai te dar coragem, que vai te dar ânimo, que vai fazer você a testemunhar nos seus grupos de estudo, vai fazer você a testemunhar na sua família, na sua casa, que você vive da forma de Cristo viver, que vai fazer você testemunhar no seu namoro, que você vive um namoro bom, um namoro sadio, um namoro que vai dar certo, um casamento que vai dar certo, uma família que vai superar as dificuldades, as lutas, as provações. Todos nós aqui da Canção Nova temos nossas provações, temos as nossas lutas, mas o que nos faz permanecermos sempre juntos é porque nós somos uma forma, e essa forma se chama Jesus Cristo, e essa forma se chama Deus, se chama Igreja Católica, que vai nos ajudar. E o convite que nós fazemos a você nesses dias é que você mergulhe de cabeça, com um salto mortal, na água viva que é o Espírito Santo de Deus. É por isso que você veio aqui. É nessa forma de viver que nós queremos te oferecer. É nessa forma de viver que nós dizemos para você: venha estar com a gente. É muito mais feliz, minha gente, eu ver esse centro de evangelização cheio, as pessoas louvando a Deus, do que eu ver o pentacampeonato do Flamengo. É muito mais feliz, eu tenho certeza, para Maria, ver isso aqui cheio, do que a apoteose, a passarela cheia, porque houve uma transformação interior. Houve uma transformação aqui, que ela só aconteceu por meio do Espírito Santo de Deus. Despojar e revestir me fez pensar em roupas. Você vai despojar do homem velho, vai tirar, vestir do homem novo, vai despojar, tirar esse estilo de vida. Hoje está muito moderno, um estilo, a moda de viver. Eu vou tirar esse estilo de vida velho e vou viver um estilo de vida novo, um modo de viver. Eu vou revestir-me num homem novo, de uma forma nova, com verbos novos, com palavras novas, com atitudes novas. Por quê? Para quê? Talvez você pense: ah, eu sou jovem ainda. Não, que isso, está muito cedo ainda. Quando eu estiver velho, a juventude que está aí, não, quando eu estiver velho, eu saio da passarela, eu saio do Maracanã e passo a ser Deus. Jesus está aí, ó. Jesus está aqui voltando. Jesus já está apontando no céu.
E se Ele chegar, e se você estiver ainda vestindo a roupa velha, Ele quer homens novos para o mundo novo. Ele quer você, mulher nova, para o mundo novo. Olha para o homem novo que vai se tornar ao seu lado. Olha para a mulher nova que vai se tornar ao seu lado. Vamos ficando em pé. Eu tive, isso, dá uma espreguiçada aí. Eu tive uma experiência muito forte em 2015, muito forte. Eu fiz questão da minha esposa e minha filha estar aqui também, tá minha mãe, minhas irmãs, porque em 2015, no nascimento da Maria Teresa, vem cá, amor, a nossa filha, nós nos programamos tudo para um parto natural, né? Programamos tudo para um parto natural. E na hora do parto houve uma pequena complicação. Maria Teresa nasceu bem molinha. A minha mãe e minhas irmãs estavam na minha casa, já aflita. A minha sogra estava, que está nos acompanhando, lá em Colinas do Tocantins. Estava ali no momento do parto, onde o obstetra pegou ela na mão assim, toda mole, roxinha, bem vermelhinha, apagada. Eu esperando um choro, porque era eu que ia lá cortar o cordão umbilical. E não houve choro, não houve corte de cordão umbilical. E ela toda molinha, toda fraquinha, sem chorar, sem respirar. Naquela hora eu peguei um quadro de Nossa Senhora, ajoelhei naquele quarto e comecei a clamar: vem Espírito Santo. E comecei a clamar: vem Espírito Santo, devolva a vida à minha filha, que para mim ali ela estava morta. Devolva a vida dela. Devolva, Senhor, porque eu quero fazer dela, eu quero evangelizá-la para ser uma grande cristã. E eu clamei, rezei em línguas. E de repente eu ouço um choro de um bebê. A minha sogra disse que houve ali uma ressurreição. O médico e a pediatra dela depois choraram, dizendo para nós o que Deus fez, que ele não estava entendendo. A pediatra ficou admirada, porque ela nunca tinha presenciado um parto da forma que foi, o que Deus fez. Isso tudo por causa de uma experiência de metanoia. Eu poderia entrar no desespero, ter batido na médica, ter discutido e tal, pá. Eu rezei. A metanoia, a transformação de mente me fez ajoelhar e rezar. Na hora mais dolorida da minha vida, me fez ajoelhar e rezar. Fez a mãe dela ajoelhar e rezar, por causa de uma experiência com o Espírito Santo. E o que eu quero convidar você nessa tarde, que você levante os seus braços e peça que sobre você venha esse Santo Espírito. Vai dizendo com as suas palavras: vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus renovar o meu pensamento, renovar a minha mente, renovar a minha forma de pensar as coisas, a minha mentalidade, que talvez muitas vezes foram modificadas de uma forma de anticristo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem invadir o nosso pensamento. Batiza-nos, Senhor, nessa tarde com teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, fazer-nos homens novos, mulheres novas. Põe a mão na sua cabeça, aí aonde precisa haver essa transformação de mente, e fala: vem Espírito Santo de Deus, transforma o meu pensar, move nos meus pensamentos, naquilo que eu penso, nos conceitos errados, conceitos velhos, conceitos que realmente me levam a pecar, mentalidades pagãs, mentalidades eróticas, mentalidades profanas. Vem Espírito Santo de Deus, venha no meu pensamento, Espírito Santo, venha na minha mente,
Tantos conceitos que eu ouvi em faculdade, em aulas, em universidades, em palestras, conceitos de nova eras, de falsas doutrinas. Vem, Espírito Santo de Deus, purificar, lavar. Tantas coisas que eu ouvi de pessoas que eram referências para mim e que me fizeram pensar errado do cristianismo. Vem, Espírito Santo de Deus, faça uma metanoia agora na minha mente, no meu agir, no meu pensar. Espírito Santo de Deus, que eu haja, Espírito Santo, que eu haja conforme o meu modo de pensar. Senhor, que toda mentira caia por terra e que o Espírito Santo de Deus, a verdade, se faça presente agora na minha mente. Evangeliza, Senhor, os meus pensamentos. Evangeliza, Espírito Santo, a minha mentalidade. Vem, Espírito Santo de Deus, faça essa transformação, essa metamorfose acontecer na minha mente. Vem, Espírito Santo de Deus, e levanta os seus braços o mais alto que você pode e solta a sua voz no Espírito. Feche os seus olhos. Vem, Espírito Santo de Deus, batiza-nos, Espírito Santo, solta a sua voz. Você que ainda não reza no Espírito, levanta a sua voz, vai nos acompanhando, deixa o Espírito Santo te mover. Espírito, cante com força. Espírito Santo de Deus, Queira viver essa experiência nova, solta a sua voz. Espírito, Erga seu braço, meu jovem, meu irmão, minha irmã. Clame pela sua afetividade, pela sua sexualidade, pelo seu casamento. mais uma vez, Espírito Santo, força. Clame um avivamento na sua alma. Servo de Deus, serva de Deus que está aqui. Clame esse avivamento do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito. Espírito Santo de Deus, Vem controlar todo o meu ser. Cante isso. vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver com fé. Vem dirigir o meu viver. Agora aí, ó, a sua mente, o meu pensar, o meu falar, o seu coração, o meu sentir, o meu sentir, todo o seu corpo, o meu agir. Levante os braços e cante com fé. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Solta a sua voz, só a sua voz. Deixa crescer a sua voz. O Senhor coloca no meu coração, continua rezando. Você jovem que veio pra cá e trouxe drogas, trouxe droga para vender e trouxe droga para usar, para ficar legal, ficar noiado nesses dias. Eu te ofereço, eu te convido
na hora do ofertório da missa, você jogar essa droga aqui no altar, aqui no palco. Você que trouxe camisinha, talvez pensando, não, se tendo uma oportunidade vai ser hoje mesmo. Que você renuncie em nome de Jesus a esses pensamentos, a essa mentalidade. Talvez você trouxe até bebida, está escondendo bebida na sua barraca, no seu ônibus, na pousada, colocando bebida dentro das garrafinhas de refrigerante. Renuncia hoje, é a opção de você fazer isso. Na hora da missa, oferte. Moças que vieram para cá, vieram para ficar, vieram para curtir, para zoar e não para encontrar com Deus. O Senhor diz a você, moça, é você que eu quero, é você que eu quero para a minha vida. O Senhor coloca no meu coração mães que vieram para cá porque não quiseram ficar em casa, porque sabia que os filhos iam para o carnaval, mas você optou em vir para a Canção Nova. Deus vai trazer o seu filho no próximo ano, em nome de Jesus. No próximo carnaval, seus filhos vão estar com você aqui, em nome de Jesus. Cante mais uma vez, bem suave. Espírito, Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração. Espírito, Espírito Santo. Eis que faço novas todas as coisas. Abri os vossos corações, porque neles eu, o Pai e o Espírito Santo vamos fazer morada e transformar a sua mente, o seu coração, o seu olhar, as suas atitudes, o seu pensar, o seu agir. Eis que faço novas todas as coisas. Abri os vossos corações. Obrigado, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Vá agradecendo ao Senhor com as suas palavras. Vá bendizendo esta obra nova, porque é uma obra do Senhor que acontece agora, aí dentro de você. Obrigado, Senhor. Nós te bendizemos, nós te louvamos. Bendito seja. Vamos aplaudir o nosso Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!